Júlio, assim, uma coisa que eu comecei, você mandou a Wikipedia, que tem muita coisa sobre você. E eu achei muito interessante, cara, a formação ali da coisa, cara, que é os nomes e como é que funciona aquilo. E aí um é mestre, um grão-mestre, e você forma uma pessoa, e depois aquilo vira um clã. Pra mim, clã é coisa de filme, cara. Aí tu já vira um clã. Explica um pouquinho, cara, como é que funciona essa coisa da estruturação lá do Kung Fu? Como é que é isso? Eu vou voltar um pouquinho lá no tempo. Claro, volta. Até para entender essa história de clã e de família, do que seja. Primeira coisa importante dizer é que o Kung Fu, ele não é uma prática marcial necessariamente. Kung Fu é qualquer atividade, na verdade, sistêmica, ordenada, que leve você a ser um ser humano melhor. Essa é a ideia de Kung Fu. A ideia do Kung Fu é desenvolvimento humano. Legal. Esse é o principal. E existem várias maneiras de você traçar esse caminho para se tornar um ser humano melhor. Uma delas é a maneira marcial. Uma delas é a via marcial. E por que isso? Isso é muito importante. Nos momentos em que você está mais tenso, você se fecha mais. No momento que você está mais tenso, você pensa mais em você. Entendi. Você tende a se desconectar do outro. E humanidade é exatamente conexão. Né? Quer dizer, um ser humano, ele só é humano no contato com outro ser humano. Entende? Você pode ter um desenvolvimento pessoal, mas desenvolvimento humano pressupõe duas pessoas, né? Dois seres humanos. Então, a ideia de desenvolvimento de humanidade, esse é o principal do Kung Fu. Então, voltando lá no tempo, o Kung Fu ele nasce no monastério Shaolin. Né, que ficou bastante conhecido depois, por meio de filmes e assim por diante. Verdade. Quando esse monastério foi destruído, a nossa arte marcial, que por sinal é interessante, é a única arte marcial que foi criada por uma mulher, a partir do contato com uma outra mulher que foi a mestra dela. Entendi. E ela ensinou para o marido. Foi o marido que deu o nome de Wing Chun a essa arte marcial. Okay. Então ela já nasce com duas características. Primeiro, é uma arte que não é brutal e, sobretudo, começa ali um ambiente familiar. E essa estrutura veio sendo passada geração após geração. Acontece que quando chegou em Hong Kong, na década de 50, mais ou menos, essa estrutura ainda era muito familiar, só que ficou muito popular. Em Hong Kong, na década de 50, ficou muito popular. E, somando a isso, teve um praticante que ficou muito famoso, chamado Bruce Lee, que era praticante dessa arte. Sim. Então, a partir do momento que tem, né, toda aquela... Tinha muitos desafios, muitas lutas. Então, assim, ele ficou muito conhecido na região pela eficácia que tinha na parte do combate, mas também muito projetado pelo Bruce Lee, que era um praticante de Wing Chun. Então, com isso, a estrutura familiar tende a se dissolver e começa a virar academia, virar o que é mesmo. E aí você perde um pouco da essência. Então a ideia, qual que é? Exatamente você manter em grupos menores, grupos fechados e com muito mais intimidade mesmo, assim, de conexão, de contato, quer dizer, promovendo para as pessoas uma experiência que vai para além da área da prática, para além do momento da prática, né? Então por isso essa relação familiar. O sentimento que as pessoas têm entre si, de fato, é um sentimento familiar. Essa é a primeira coisa. Agora, com relação aos nomes, né, essa estrutura, tem as famílias, né? Tipo assim, a partir do momento em que você se titula como um mestre, você vira um líder de família, você começa a desenvolver, deixar o seu legado, mas em algum momento o seu discípulo, o seu aluno, ele também vai se tornar um mestre. E ele vai inaugurar a sua própria família. Portanto, o conjunto daquelas famílias é um clã. Ou seja, um que saiu de uma família vai para outra e no final das contas... É mais ou menos o que acontece na nossa própria família natural. Sim, entende? claro, claro. Um dia você é só filho. É isso. Um dia você é filho e você é pai. Que legal isso. E pode ser que você venha a ser avô, e assim por diante. Então, tem uma coisa interessante, que, por exemplo, a gente, na nossa vida, né, fora do Kung Fu, a gente certamente sabe o nome dos nossos pais, a gente sabe o nome dos nossos avós, a gente lembra do nome do bisavô, do trisavô já começa a ficar um pouco mais difícil, do tetravô já não vai. A gente não sabe muito bem de onde a gente veio. A gente sabe muito pouco da nossa própria história, a gente sabe muito pouco E quem estuda muito, genealogia, quem vai fundo, mesmo assim tem muita dificuldade de saber coisas básicas dos seus ancestrais que foram determinantes para ser quem você é. Para sua família ter o nome que tem, para morar no lugar que mora e assim por diante. Todos nós somos imigrantes. Todos nós temos uma história que só nós sabemos que nos fez chegar onde nós estamos agora. Sim. Os nossos filhos certamente saberão, os netos mais ou menos, os bisnetos talvez, e a coisa vai se perdendo. Então, uma das tradições que nós temos no Kung Fu é exatamente você entender muito bem a história de cada um dos ancestrais. Porque é a forma que você tem de entender da onde você veio e para onde você pode ir. Esse cunho familiar, ele não é só simbólico, ele é prático também, sabe? Ele dá diferença no dia a dia. Isso é uma coisa mais oriental também, né, Júlio? Absolutamente oriental, absolutamente oriental. De conhecer de onde veio a ancestralidade, essas coisas são uma coisa que a gente perde um pouco, assim, acho que no Ocidente isso é um pouco perdido. É bastante perdido. O que acontece, Gabriel, tem um fenômeno interessante que é o seguinte, no Ocidente a gente pensa da parte para o todo. Sim. Por exemplo, o meu nome é Júlio,
o último nome é Camacho. O nome de família é Camacho, né? Júlio Camacho. Na China, por exemplo, o nome de família vem antes do nome. O que quer dizer isso? No Ocidente, a gente vê o seguinte, assim, quem sou eu? Eu sou o Júlio. É como eu me identifico. Sim. E por acaso, eu sou da família Camacho. Entendi. Na China é o oposto. O que vem antes é o nome de família. E é interessante também que nem sobrenome é, porque sobrenome é aquilo que vem depois do nome, né? Na verdade, é o nome... Que existe uma diferença de sobrenome, aquilo que vem depois, para nome de família. Né? O que eles valorizam é o seguinte, a sua família está em primeiro lugar. Sobrenome é confissão, entendi. Você é um dos representantes daquela família, portanto, responsabilize-se. E aquela sua família, ela carrega uma história, ela carrega uma tradição, ela carrega valores. Legal demais. Então é muito importante você conhecer essa história, essa tradição, esses valores, para poder representá-los bem. Entendi. Então significa que você é parte de um todo. E dentro desse todo existe a sua particularidade, existe a sua individualidade. Você é mas você representa o todo. Então essa conexão com aquilo que é maior que você próprio é praticamente a essência do pensamento chinês clássico.